não. A gente vai falar de gestão, inventário. Todo mundo, de um modo geral, se preocupa, porque tem quem já passou por isso, quem vai passar e tem umas pegadas aí no meio do caminho. Exato. É um assunto que é muito importante a gente ter em mente, que é algo inevitável, né? Se nós temos poucas certezas na vida, mas uma dessas certezas é a morte, né? Todos nós passaremos por ela, não sabemos como nem quando, mas ela ocorrerá a cada um de nós. E aí, quando a morte ocorre, dentro daquela família, óbvio que o primeiro momento é aquele momento de luto, de dor, que todos têm que enfrentar. Mas superado essa fase, existem os reflexos decorrentes desse óbito, né? E quando a gente traz isso para o nosso meio, para o agronegócio, para o meio rural, esses reflexos são ainda mais importantes, porque se não a totalidade, mas a gigantesca maioria dos produtores rurais trabalha em grupos familiares. E quando alguém desse grupo vem a falecer, além do impacto pessoal e emocional no grupo familiar, muitas vezes gera grandes impactos nos bens, na própria continuidade do seu negócio, né? E quando o óbito vem, por exemplo, do patriarca, que é o proprietário dos imóveis rurais, era quem vinha conduzindo o negócio, como proceder, né? Quem vai continuar a tocar aquele negócio? De que forma? Como isso vai ocorrer? Né? Então, tem muitos cuidados que devem ser tomados para evitar que, por exemplo, além do desgaste emocional e familiar, haja um problema maior que seja a interrupção ou paralisação da continuidade da atividade rural, né? Então, é muito importante estar atento a esses detalhes, porque eles fazem parte do nosso dia a dia. Quer queiramos ou não, tem que ser enfrentados, né? E se não tiver vamos dizer assim, uma estrutura pré-estabelecida, eu já posso ter uma crise logo inicial. E quando nós estamos falando, isso aí eu estou te perguntando isso aí, porque quando nós estamos falando dessa crise, não é atrito entre os familiares. Eu me refiro àquela situação assim, de como que eu vou continuar a gestão disso aqui, se não era eu que fazia. Exato. Aí você tem dois problemas. Primeiro, você tem a sucessão, digamos assim, do negócio. Quem vai tocar, quem vai conduzir, de que forma, né? Como o negócio vai dar um atrito, vai ser operacionalizado, como vai ser a repartição desses lucros, do resultado da operação. Então, se você não tem regras prévias definidas, você vai ter que defini-las agora. E como vai ser feito, né? Quem vai conduzir o negócio, de que forma, como essas decisões serão tomadas. Então, por isso que é muito importante a família buscar uma assessoria, uma assessoria jurídica, para que possa auxiliar nos trâmites necessários, porque existem várias alternativas e soluções, dependendo de cada caso, para que a coisa tenha uma continuidade da melhor forma possível. Por exemplo, se quem faleceu era o proprietário do imóvel rural, aí o problema se torna mais grave. Por quê? A grande maioria dos produtores rurais, para os investimentos de custeio, para os créditos rurais com relação a custeio e investimento na sua atividade, eles utilizam as instituições financeiras, realizam operações de barter com revendas ou tradings, mas para isso ocorrer, na imensa maioria, essas instituições que fornecem crédito ou implementos, elas necessitam de uma garantia. Essa garantia, na maioria das vezes, é uma garantia hipotecária. E a garantia hipotecária vai ser averbada onde? Na matrícula do imóvel rural. E quem é o proprietário do imóvel rural? Se for a pessoa que faleceu, por óbvio, ele não poderá mais anuir ou consentir ou assinar esse tipo de garantia. E aí, mesmo que um filho ou um outro herdeiro vá tocar a atividade, como ele vai conseguir o custeio, como ele vai operacionalizar isso, se ele não pode sozinho assinar e dar como garantia sua terra, sua produção, porque não vai conseguir fazer a hipoteca. Por isso a necessidade de ter a assessoria de um advogado, para que o inventário seja aberto judicial ou extrajudicialmente, e aí, com isso, você tem a nomeação do inventariante, que vai até a finalização e a partilha dos bens junto aos herdeiros, ele vai representar o espólio, e o que é o espólio? Nada mais é do que o conjunto de bens deixados por quem faleceu. E aí o inventariante, como administrador desse conjunto de bens, mediante uma autorização judicial, vai poder, por exemplo, continuar oferecendo a fazenda como garantia dessas operações, para que com isso, eu estou dando só um exemplo, o negócio não pare.
Já pensou, vai ter agora o plantio, você precisa tomar crédito, precisa do custeio e você não consegue operacionalizar porque você não consegue fazer um barter ou não consegue pegar um crédito no banco porque não tem quem assine, o proprietário não está mais presente para assinar esse tipo de garantia. E aí você tem que ter um inventariante, uma autorização judicial para que isso seja operacionalizado. Então estou dando aqui um pequeno exemplo de como isso pode inviabilizar ou mesmo paralisar uma atividade rural que vinha em pleno funcionamento. Né? E a atividade rural, na maioria dos casos, por ser feita em grupos familiares, ela não é a fonte, às vezes, de renda e de sustento apenas daquele produtor que veio a falecer. Geralmente, aquela família toda, direta ou indiretamente, vem sendo, de certa forma, digamos assim, sustentada pelaquela atividade rural. Então, é importante que ela não seja paralisada, seja para o bem da própria família, seja para a economia de uma forma geral. Né? Então, esses cuidados, havendo o óbito, passado o primeiro momento de luto, devem os seus familiares procurar uma assessoria para que não hajam esses empecilhos, esses entraves e você consiga, primeiro, continuar a atividade de uma forma bacana e, segundo lugar, você fazer isso de uma forma mais harmônica entre os herdeiros, né? Porque também não adianta você continuar a operação, ter as autorizações para o inventariante estar representando o espólio ali, mas também a família passar por conflitos internos, desavenças familiares, porque também não é o que se espera, né? Ainda mais se você ter em conta o patriarca que porventura não esteja mais, o que ele mais quer dos seus filhos, a maioria dos produtores rurais com que a gente convive, o que é que ele quer? Que os filhos continuem o seu legado, continue, né, a família com aquela união, produzindo e dando orgulho onde quer que ele esteja. Então essa é a ideia. Se você procura uma assessoria e faz a coisa bem feita, você vai diminuir esse risco de conflitos e desavenças familiares e proporcionar que o negócio continue de uma forma eficiente e de uma forma juridicamente segura.